Sobre esse assunto, conversamos agora com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador Humberto Costa. Boa noite, uma alegria poder falar para todo o pessoal da TVT. Maravilha, o prazer é todo nosso. Senador, eu queria que o senhor trouxesse aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, como que se deu toda essa questão aí do começo da CPI, essa questão do Supremo Tribunal Federal ter que intervir por conta de, mesmo com assinaturas já prontas e necessárias para abrir essa CPI não saía. Eu queria que o senhor trouxesse uma avaliação para a gente de tudo isso. Bem, na verdade, a Constituição é muito clara, o regimento interno do Senado também é muito claro, havendo o cumprimento dos pré-requisitos do número mínimo de assinaturas, de uma definição clara do que deve ser investigado e da definição de um período de funcionamento, a CPI deve ser instalada, sempre que esses pré-requisitos estejam estabelecidos. E quando isso não acontece, quando há uma atitude protelatória por parte do presidente do Senado ou da Câmara, nesse caso, o próprio Supremo Tribunal Federal pode ser o responsável por determinar a imediata instalação da CPI. E foi isso que aconteceu. Não é? E, portanto, agora, a partir dessa deliberação do Senado, nós estamos começando a montar a CPI. A nossa expectativa é de que, a partir da próxima semana, ela já possa estar funcionando. E o objetivo é exatamente averiguar a responsabilidade ou não do governo federal quanto às complicações, a essa situação trágica toda que nós estamos vivendo hoje no nosso país no enfrentamento a essa pandemia da Covid-19. Senador, bom, como o senhor falou, agora vão acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, os trâmites. No entanto, de fato, a CPI é uma realidade, já foi anunciada aí pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O que eu queria saber é que a questão que permeou o debate até chegar a isso, da questão de uma CPI que focasse apenas na gestão do governo federal, no presidente Jair Bolsonaro, e na CPI que investigasse também a ação de governadores e prefeitos. Sabemos que Bolsonaro, evidentemente, queria colocar todo mundo no mesmo caldeirão, obviamente, para o holofote não ficar nele. Gostaria de saber o que seria o desejável. A gente tem a realidade, mas o que seria o desejável na sua visão, senador? Bom, o desejável é o que vai acontecer, porque a CPI, obviamente, ela tem um enunciado e um objetivo principal, que é investigar a responsabilidade do governo federal. Porém, se qualquer fato conexo for identificado, tipo uma má aplicação de recursos federais transferidos para um estado ou para um município, é perfeitamente possível que a CPI possa investigar plenamente qualquer tipo de denúncia. Óbvio, tem que ter os indícios claros e isso tem que envolver a aplicação de recursos públicos ou então, atribuições que são concorrentes entre o governo federal e os governos estaduais ou municipais. Por exemplo, a crise da falta de oxigênio em Manaus, provavelmente, além de ter a responsabilidade federal, tem uma responsabilidade estadual e uma responsabilidade municipal. Nesse caso, é muito provável que nós venhamos a investigar. Senador, e como é que está agora essa discussão aí no Senado Federal sobre relatoria, presidência da CPI? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente todas essas questões, porque, ao que tudo indica, o governo sai derrotado com a instalação da CPI e com a escolha desses membros, né? Entre presidência e relatoria. Na verdade, nós temos hoje na CPI um grupo de 7 senadores, num conjunto de 11, que foram subscritores daquela CPI inicial e que, portanto, querem estabelecer uma investigação que leve à apuração da responsabilidade do governo federal.
E esses 7 têm assumido uma posição clara em relação a essa condução. Nós vamos ter como presidente o senador Omar Aziz, do Amazonas. O vice-presidente deve ser o senador Randolph Rodrigues, do Amapá, e o relator deve ser o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Esse é o desenho que nós imaginamos que vai prevalecer na eleição que deve acontecer na semana que vem. Senador, queria saber também de um bastidor do Senado sobre a temperatura de uma CPI, claro, super importante, com esses elementos que o Cosmo trouxe, que o senhor também comentou de agora, da composição. No entanto, que começou pelo menos, com os ânimos acirrados por conta do vazamento da conversa do senador Cajuru com o Bolsonaro. Eu gostaria de saber como que isso bateu no Senado. Olha, bateu provocando uma indignação em muita gente, né? O presidente Jair Bolsonaro, naquela conversa, deixa evidente o seu desejo de interferir na autonomia do Congresso Nacional, em como conduzir uma CPI, tenta cooptar um senador para assumir um papel de alguém que promoveria uma balbúrdia na CPI para impedir que esse objetivo de investigar acontecesse. Seria alguém para tentar protelar o trabalho da CPI e, naturalmente, isso provocou uma enorme indignação. Mas parece que com o Bolsonaro, como tudo é plausível de acontecer, as pessoas terminam quase que aceitando como uma coisa natural, né? Houve as manifestações de indignação, mas não houve um desdobramento maior que eu acho que deveria ter acontecido. Senadora, a minha pergunta agora é sobre a questão dos trabalhos e como os trabalhos quando começam efetivamente a funcionar. Uma vez estabelecida, a partir de quando já começa a funcionar e mais? A gente sabe que muita informação foi dada ao longo dessa pandemia, a gente entrou já no segundo ano dela. Kit Covid com hidroxicloroquina, falta de oxigênio em hospitais, falta de remédios para sedação de pacientes. Enfim, vocês terão muito trabalho. Como serão esses trabalhos, senador? Virtual, presencial? Isso em algum momento pode atrapalhar os trabalhos da CPI? Veja, primeiro é importante que a CPI possa começar a funcionar. O senador Pacheco vai regulamentar como vai ser a eleição, se é presencial, se não é, e a partir daí nós imaginamos que deve começar o trabalho. Aliás, a maioria dos integrantes da CPI querem que o trabalho comece logo. Eu imagino que esse tipo de trabalho deve ser misto, né? Nós podemos começar com audiências que vão tratar de temas mais conceituais, não é? E para isso não haveria uma dificuldade em se fazer do ponto de vista remoto. Agora, depoimentos de testemunhas, depoimentos de investigados, debates sobre quebra de sigilos, essas coisas podem ficar um pouquinho mais para frente e aí nós fazemos presencialmente ou semipresencialmente de acordo com a evolução da pandemia. Se ela ameniza um pouco, nós vamos tentar trabalhar dessa maneira. Eu acho que esse é o melhor caminho. Agora, eu acho que do ponto de vista dos objetivos, a primeira questão, me parece a mais abrangente, é definir qual foi a estratégia sanitária e política do governo Bolsonaro em tudo que ele fez. E eu estou convencido de que o governo Bolsonaro comprou a ideia equivocada de que deveria não fazer nada para que a doença rapidamente se espalhasse e, com isso, pudesse criar o que se chama de imunidade natural ou imunidade de rebanho. Só que no caso de uma doença grave como essa, de um vírus agressivo e altamente transmissível como é o coronavírus, só poderia redundar numa tragédia, não é?
Então, essa é a tese principal que eu vou advogar nessa CPI, que eu quero investigar se isso tem fundamento ou não, porque foi essa visão que produziu essa tragédia humana, essa tragédia social que estamos vivendo hoje. Senador, queria agora, enfim, fazer uma pergunta do ponto de vista meu, que sou mulher. A pandemia prejudicou muito as mulheres, especialmente mulheres negras, inclusive, de uma maneira bastante específica. E o que eu notei é que na composição dos senadores que formarão a CPI, não há mulheres. Eu gostaria de saber se isso foi debatido em algum momento no Senado. Não foi. Na verdade, a composição dessas comissões, aliás, de todas as comissões, ela se dá a partir da proporcionalidade, ou seja, do número de senadores ou senadoras que cada partido tem. Então, cada um fez a sua escolha de acordo com vários critérios, né? No caso da bancada do PT, somos todos, infelizmente, homens. Temos no nosso bloco a senadora Zenaide, mas também, como nós tínhamos uma única vaga, a opção que foi feita é exatamente de termos pessoas que têm já uma experiência de gestão no setor público. Eu fui ministro da Saúde, o senador Rogério Carvalho, que é o meu suplente, foi secretário municipal, estadual, no estado de Sergipe. E nós achamos que esse era o critério mais importante para essa pandemia. Já estamos muito envolvidos com a temática da Covid-19, e, enfim, mas realmente é uma falha gritante. Talvez seja uma das coisas boas essa ideia de que qualquer comissão, seja ela temporária ou permanente, de ter a representação das mulheres. Infelizmente, cada um foi escolhendo, no final ficou nessa situação em que todos são homens, mas é um dado preocupante. Senador, como que ficou o clima aí no Senado Federal após, de fato, o surgimento da CPI, a criação dela efetiva após a intervenção do Supremo, e aí o presidente Pacheco do Senado resolveu criar e instalar a CPI. Como que ficou o clima aí entre os senadores? E mais, tem um tempo estabelecido? Como o senhor analisa essa questão? Isso é um ano? Enfim, só para trazer para os nossos telespectadores, porque uma vez criada, né, vai ter o funcionamento dela, ok, mas tem previsão? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Veja, o tempo de duração depende do próprio pedido que é feito. E parece que, no caso dessa CPI, o pedido é de 90 dias. Sendo 90 dias, ela pode ser prorrogada por mais 90 dias, não é? Então, é provável que nós tenhamos aí 6 meses de CPI. Mas existem outros casos em que você faz por 6 meses e pode prorrogar por mais 6 meses. No caso dessa, se eu não estou enganada, são 90 mais 90. A decisão do Supremo em determinar a implantação, a instalação da CPI gerou muita celeuma, mas não há nem porquê, porque já havia jurisprudência em torno disso. A CPI é um instrumento da minoria previsto pela Constituição e regulamentado pelo regimento interno do Senado. E então, se os 3 principais requisitos estão atendidos, o primeiro deles é assinaturas de pelo menos 1/3 dos parlamentares, o segundo é a definição bem feita e bem específica do objeto da investigação, e o terceiro é a definição de um prazo para se fazer essa investigação. Atendidas essas 3 condições, não há o que discutir, e aí a CPI tem que ser efetivamente instalada. Senador, queria focar agora um pouco no presidente Jair Bolsonaro. Obviamente, ele ficou super nervoso com a história da CPI, saiu criticando e
novamente, como ele tem feito para os seus apoiadores há alguns meses, e como o senhor muito bem salientou, isso será objeto em algum momento da CPI, ele critica governadores. E chegou a dizer nessa semana que passou que os governadores fizeram festa com recursos. Aquela coisa que ele faz muito bem de jogar para a torcida, né? Como que o senhor avalia, primeiro, politicamente a situação do Bolsonaro nesse momento, né, focado na CPI, e essa tentativa dele realmente tirar de si essa responsabilidade? Bem, eu acho que a situação política hoje do Bolsonaro é uma situação muito difícil, né? Porque a instabilidade é a marca permanente da conjuntura política no Brasil desde 2016, né? E só para a gente lembrar, em janeiro, todos nós estávamos aqui marcando a data do impeachment do presidente, né? Em fevereiro, quando houve a eleição das mesas da Câmara e do Senado, Bolsonaro se fortaleceu, criou uma blindagem para que não houvesse o impeachment. Mas um mês depois, com o agravamento da pandemia, o agravamento da condição da situação social e econômica do país, ele perdeu muita força. Para completar, o presidente Lula conseguiu grandes vitórias no Supremo Tribunal Federal e o surgimento da CPI veio criar aquilo que falam muitas vezes de tempestade perfeita, né? E aí eu acho que hoje o governo Bolsonaro está vivendo o seu inferno astral, né? Mas ele tem demonstrado também muita resiliência, né? Muita capacidade de se adaptar à pressão, à força e tal, mas aparentemente essa crise de agora tem um componente muito mais devastador do que outras crises que nós vivemos no governo. Deve-se levar em consideração que o setor financeiro, que sempre lhe deu suporte, já não lhe dá. A crise que foi vivida com os militares deixou sequelas e hoje há uma divisão concreta, de modo que eu acho que a situação de Bolsonaro hoje não é a melhor possível. Senador, eu queria fazer uma provocação para o senhor agora, né? Com o começo da CPI prestes a ser iniciada aí, né, os trabalhos da CPI a partir da próxima semana, muitos já começam a se falar para não será caçar as bruxas, vão tentar politizar essa CPI. A minha pergunta para o senhor é no seguinte sentido: como ouvir esse tipo de questionamento por parte de alguns senadores aí, governistas e que não querem o trabalho da CPI, com um número tão alto de mortes no país e um número de infectados tão grande que não para de crescer? Sim, esse vai ser o grande debate que nós vamos travar dentro da CPI, não é? Os bolsonaristas vão tentar dizer que essa é uma CPI com conteúdo político, que o objetivo é atacar e fragilizar o governo Bolsonaro, mas não é. Na verdade, essa CPI pode cumprir um grande papel. O primeiro deles é pelo fato de que a julgar pelo posicionamento, pelas opiniões, pelos estudos das autoridades sanitárias mundiais e de especialistas, é provável que a pandemia da Covid-19 seja um tipo de episódio que no futuro pode se repetir, não é? E os governos não podem, lá na frente, alegar o desconhecimento da gravidade de determinadas situações. Então, você responsabilizar e punir quem agiu mal nesse processo tem um efeito pedagógico importante. A outra coisa relevante é que nós também poderemos avaliar todo o nosso arcabouço legal, jurídico, a nossa legislação sanitária, se ela responde a situações emergenciais como essa ou não, e a CPI pode trazer um conjunto de propostas de mudança da legislação nesse sentido. Assim como a CPI tem um papel político, né? E ela pode exercer uma pressão importante para que o governo mude, ao menos em parte, a sua postura em relação ao enfrentamento à pandemia. Algumas coisas já aconteceram, né? Houve uma troca do ministro da Saúde, houve uma troca do ministro das Relações Exteriores. Bolsonaro já está deixando
fazer publicidade da necessidade do uso de máscaras e de isolamento, de afastamento social, não é? Então, nós vamos jogar pesado politicamente para que ele pare de sabotar as medidas de prevenção que governadores e prefeitos têm tomado e quem sabe até nós não consigamos forçar o governo a também aderir, não é, a um processo de isolamento social nacional que é muito urgente e indispensável para a gente conseguir controlar essa epidemia, porque a vacina é relevante, é fundamental, é a luz no fim do túnel, mas sozinha, até nós chegarmos à imunização de 70% da população, ela não será capaz de solucionar o problema da pandemia. Senador, ainda sobre esse efeito político da CPI, é claro que a gente sabe que CPIs também buscam primordialmente identificar, claro, responsabilidades sobre essas ações, mas existe esse contexto político. É claro que é difícil a gente fazer projeções, mas com a experiência do senhor, o resultado da CPI, o senhor acha que pode impactar as eleições de 2022? Sim, eu acho que pode impactar. Apesar de todas essas denúncias e equívocos cometidos pelo governo Bolsonaro serem públicos, né? Nós primeiro vamos poder aprofundar isso, buscar razões, buscar o que está por trás e descobrir muita coisa que vai contribuir para desgastar ainda mais o governo. Segundo, que com toda certeza nós vamos identificar muitos crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República e seu governo, e isso reforça, não é, os mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente da República, né? Embora nós saibamos que ter ou não o impeachment é algo que depende de haver uma base de sustentação parlamentar para isso e também uma mobilização social, além de um isolamento ainda maior por parte do governo. Mas eu não tenho dúvida que a CPI vai trazer muitas informações e notícias que vão levar a uma piora significativa da avaliação da população sobre o governo Bolsonaro. E isso vai, sem dúvida, enfraquecê-lo para a eleição do ano que vem, embora não seja esse o objetivo da CPI. Claro. Senador, eu queria que o senhor trouxesse para a gente aqui não uma declaração, mas enfim, uma palavra para os nossos telespectadores daqui da TVT e também ouvintes da Brasil Atual sobre os trabalhos do Senado, né, sobre esta pandemia, né, e o trabalho de vocês aí na CPI, claro, óbvio, mas dos trabalhos que vocês estão fazendo para a população se cuidar, enfim, eu queria que você trouxesse uma mensagem o quão importante o distanciamento social, né, e as pessoas se cuidarem ao longo dessa pandemia para que, de fato, antes que todos sejam imunizados, as pessoas tenham o mínimo de segurança. Se eu trouxesse uma palavra para os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, primeiro, eu acho que o Congresso Nacional, ele tem cumprido o seu papel nessa pandemia, não é? Nós aprovamos os recursos necessários para a área da saúde, para ela enfrentar a pandemia. Nós aprovamos o auxílio emergencial no ano passado e agora, infelizmente agora, um valor irrisório, né? Nós aprovamos recursos para garantir o funcionamento das empresas grandes, médias e pequenas. Nós garantimos recursos para compensar as perdas de estados e municípios com os impostos que deixaram de ser arrecadados, não é? E nós também criamos as condições legais para que o governo retirasse o pretexto de não adquirir vacinas, porque poderia ser responsabilizado caso houvesse algum tipo de acidente por conta do uso da vacina. O Congresso tem cumprido com a sua responsabilidade e agora, com a abertura da CPI, continua cumprindo esse seu papel. Agora, nós também temos nos associado à ideia de que a pandemia tem que ser enfrentada de todas as formas, economicamente, do ponto de vista sanitário, com vacina e com isolamento social.
e temos contribuído para isso. E eu creio que o povo brasileiro já tem noção exata de que é fundamental essas medidas de prevenção, de uso de máscara, de isolamento social, em alguns momentos do fechamento da economia e, acima de tudo, a consciência de que o governo precisa garantir vacina para todos gratuitamente. É isso aí. Recado dado, excelente. Muito obrigado, senador Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. Senador, obrigada pela participação, por trazer aqui os esclarecimentos desse importante passo aí do Congresso, e a gente, claro, vai acompanhar de pertinho os desdobramentos da CPI da Covid. Obrigada, senador. Obrigado, um abraço a todo mundo da TVT e da Rádio Brasil Atual. Até uma próxima. Um abraço.